Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas. Turismo, entretenimento e muito mais. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Faça as Malas e hoje temos uma presença ilustre de um grande ícone de Campinas, né, Marcos? Sim. Estamos agora aqui com um ator, produtor e professor de teatro, Elcio Henriques. Elcio, obrigado por você ter vindo. Muito obrigado pelo convite. E fazer esse programa aqui nesse local tem um sentido muito grande, né? Primeiro por estar com você, um velho amigo, né? Que acompanhou a minha trajetória. E nesse local, né? O Hotel Vila Rica, que eu tenho um sentimento, uma coisa afetiva por esse local, né? A formatura da minha 8ª série foi aqui no baile. Meu noivado foi aqui. Noivado também. Então, assim, o local me traz muito aconchego, né? E muitas recordações boas. Eu queria, a primeira pergunta a fazer, o que você achava dos cinemas de rua de Campinas? E, vamos dizer assim, primeiro um pouco geral e Campinas, né? Uhum. Por que eles desapareceram? Bom, eu mudei para Campinas em 1975. Eu estava para fazer 11 anos, né? E vim de uma cidade chamada Fernandópolis, que tinha 2 salas de cinema, era o Cine Fernandópolis e o Cine Santa Rita. E aí eu chego em Campinas, né, nessa cidade grande, enorme para mim, né? Em 75. Assim, a primeira coisa que me encantou em Campinas foi quando meu pai comprou o jornal, né, o jornal de domingo, que era uma grossura enorme, e eu fui procurar a parte de cinema, né? E na hora que eu olho assim, tinha uma tira na última página, né? Na penúltima página, uma tira com os cinemas, né? Que era Cine Windsor, Cine Regente, Cine Jequitibá, Cine Ouro Verde, Cine Carlos Gomes, Cine São José, né, cinema, um dos últimos cinemas de bairro, né? E o Scorpios Autocine, que sempre para mim foi assim, Slate. Não, assim, uma coisa que eu nunca consegui, nunca ninguém me levou. E eu ficava imaginando como que era aquilo, como é que era um cinema que carro entra, né? Então, assim, quando eu cheguei a abrir a programação, e isso porque esses cinemas que eu estou te falando faziam parte da rede Havaí, né? E tinha da rede, que eu não sei se era Paris, né? Ela tinha 2 cinemas. Um é o Cine Brasília, que depois, posteriormente, virou Bristol, na Regente Feijó, lá embaixo. E na mesma Regente Feijó, aqui em cima, né? Perto daqui da Ban, tinha o Cine Alvorada. Uhum. Né? Então eu cheguei e falei, gente, meu Deus, eu estou no paraíso, né? Olha quantos cinemas. Só faltava mesmo dinheiro para poder... e cinema naquela época, apesar de ser barato, mas eu não tinha assim, aquela liberdade financeira, não tinha autonomia financeira para eu poder ir a semana inteira no cinema, entendeu? E eu fiquei encantado, né? E uma das primeiras coisas que eu lembro que eu vi, né, que estava passando em Campinas, era o filme Tubarão, do Spielberg, né? A censura era 14 anos. Eu falei, meu Deus do Você céu, tinha quantos anos que na vontade. época? 11 anos. Você tinha 11 anos na época? Então, assim, estava Na época pegava mesmo na no mesma pé. época, assim, Pegava estava passando no pé. Tubarão. Aí eu lembro que onde se tornou, na Barão de Jaguar, onde era o Banco Francês, depois mudou, tinha um outdoor enorme do Inferno na Torre, né? Aí meus irmãos foram ver Terremoto, falando... Terremoto era 16, o Inferno na Torre também era 14. E falei, gente, eu queria muito ver esses filmes. Então, assim, eu tinha muito poucas opções em Fernandópolis, entendeu? Né? E eu vindo tudo aquilo e não tenho idade para ir, né? E assim, no ano seguinte, né, quando eu estava de 11 para 12 anos, eu comecei a querer entrar nos cinemas para ver os filmes, né? Proibidos, Proibidos, assim. né? Proibidos. E a primeira tentativa não deu certo,
não deu certo, né? Foi o Mulherengo, que eu queria assistir. Todo mundo falava do Mulherengo, né? Não era nem questão mesmo vou ver mulher pelada. Não era nem isso, não. Todo mundo falava do Mulherengo, né? A chanchada nacional, né? E assim, aí eu lembro que eu comecei... Aí, na escola, né? Tinha as carteirinhas de estudante, né? Aí eu me tornei um falsificador. Mentira que você fez isso. Eu fiz. Foi um dos primeiros, então, a praticar o ato do... Eu acho que não, viu? documento. Eu acho que não, eu acho que não, viu? E eu sei que assim, eu consegui, né? E foi uma falsificação porca, né? Eu sou de 63, né? Então, eu tinha que colocar, acho que 58, 50, aí o 3 virou 8. E assim, eu consegui ver vários filmes. E o primeiro que eu consegui ver proibido foi Maratona da Morte, com o Dustin Hoffman, né? E foi a primeira vez que eu vi, né, um par de seios no cinema. Mas assim, não foi para isso, né? O filme era muito forte na época, né? Era angustiante. E foi quando assim, aí eu comecei, aí deslanchei, né? Aí vi vários filmes. E assim, uma coisa que foi muito interessante para mim, com esse monte de cinema que tinha em Campinas, que é bom a gente lembrar que não tínhamos na época streaming. A gente tem que tentar, para a gente conseguir entender a importância desse bate-papo, é lembrar que não havia streaming, não havia videocassete, VHS não tinha. nada disso, tá? Então, o filme, ou você via no cinema, ou você esperava 5, 6, 7 anos para entrar na televisão, dependendo do filme. Dependendo do filme. Tá? Esses que eu estou falsificando carteirinha, com certeza não passavam. Não passaria na TV aberta, né? Então, assim, então o que acontecia? Não havia tantas produções como há hoje, mas havia uma diversidade muito grande de filmes que eu fui aprendendo com esses cinemas a ver vários tipos de filme. Então, eu lembro que eu lavava o carro dos meus irmãos no sábado de manhã, né? E para eu pegar, eles me davam um troco. O que eu fazia? Dava para eu ver pelo menos 2 filmes. Na semana. No sábado. No sábado mesmo. No sábado mesmo. No mesmo dia você assistia 2 filmes? Eu já assistia 2 filmes, né? Porque eram sessões 14, 16, 18 e 20 horas, né? Era mais ou menos esses horários, e 22. 22 eu não podia, porque eu tinha medo de perder o último ônibus, né? Então, sempre sozinho. Eu sempre fui ao cinema, assim, basicamente sozinho. Até que meu irmão me levou no Castro Mendes, né? Que começava a programação era uma vez por mês, tinha uma programação de arte. Meu irmão me levou para ver um filme. Eu vou te levar para ver um cinema diferente do que esses filmes que você vê. Aí me levou para ver uma mostra do cinema francês, né? E eu lembro que eu vi Nós e a Liberdade. Senhor Henrique. Vi Nós e a Liberdade, Lola Montes, né? E eu fiquei, gente, é diferente esses filmes. Aí no mês seguinte ele me levou para ver uma mostra, ver Cria Cuervos, do Carlos Saura. Eu comecei a ver outro tipo de filme. Então, eu comecei a aprender a ver vários filmes. Por quê? Olha que interessante. Você tinha um filme, por exemplo, né? Eu fui assistir um dia Carrie, carteirinha falsificada, que ficou impressionante. Eu devo ter visto 18. Eu devo ter visto umas 6 vezes no cinema. E era impressionante a reação da plateia no final. Eles pulavam na plateia. Um dia eu fui lá pro fundão, falei, eu não vou pular, quero ver as pessoas. Eu vi as pessoas e pulei junto. E assim, era muito interessante que eu saía para ver um filme desse e ia de repente pro Cine Brasília, pasme, que o Cine Brasília era um cinemas mais, né? Mas passava filme de Bergman. Eu ia assistir, por exemplo, Face a Face, do Bergman. Aí, na outra semana, eu ia assistir uma pornochanchada, né? E depois eu ia assistir... Diferenciava muito, então. Então, eu sempre fui muito plural no meu gosto. A única coisa que não me pegava na época, que eu não gostava mesmo, eram os filmes que passavam no Carlos Gomes, de karatê, os filmes japoneses, chineses, né? De karatê. Isso nunca me pegou. Nunca gostei disso.
Filmes tentei de artes marciais. artes marciais. Marciais. Eu nunca gostei. Eu É um nunca, público diferente. eu né, nunca que consegui, gosta de filme. até hoje eu nunca consegui Nem Karate gostar. Kid, nada. Então, o Karate Kid, na verdade, ele é um filme que Já sabe um pouco da regra, né? ele é um filme, uma história de adolescente, né? Que eu me via como aquele adolescente que sofria bullying e que usa a luta. Mas, assim, os filmes eram histórias... Não dava para aguentar. Então, assim, eu vi muita coisa. Então, assim, a cidade era movimentada. O centro de Campinas... Meu Deus do céu, que coisa Lindo, linda né? que era. As filas, né? As filas do cinema que Os dobravam a blockbusters. esquina. Blockbusters. E assim, que dobrava a esquina. Eu lembro que a programação, antigamente, era de segunda a domingo. Então, segunda-feira que mudava o filme. E domingo era o último dia. E eu lembro até os filmes do Oscar. Tem um filme chamado Momento de Decisão, né? Com a Shirley MacLaine. Não é das Hoffman. Não, Shirley MacLaine. Shirley MacLaine é o Oscar, Shirley parece. MacLaine e a... que era mulher do... Ela faleceu já. Anne Bancroft. Mulher do Mel Brooks. E é um filme totalmente artístico. Eu assisti sentado no chão, na sessão das 8, que era o último dia. Era ali ou nada. Então, assim, era mágico, porque assim, naquela época não tinha revistas de cinema. Tudo que você recortava, às vezes era crítica que você pegava na revista Veja, uma revista, né, Manchete, você recortava. Eu tinha esse hábito de recortar as provas de anúncio, né? E a gente não tinha acesso, como, tal filme vai ser lançado. Você né? não sabia. Não, a gente não Não dava sabia. pra saber. Então, assim, eu amava quando minha mãe, meus irmãos, minha mãe mandava eu de segunda-feira de manhã ir para a cidade, né? Eu morava na Vila Pompeia, então a gente falava ir para a cidade, né? Para pagar contas. Gente, eu passava em todos os cinemas, para ver os cartazes, para ver o que ia entrar. E ali eu ficava vendo, né, os cartazes, e eu parava, ficava imaginando, né? Até esse que eu falei que eu fui ver na Cinemateca, a Excitação, do Jean Garrett com a Kate Hansen, né? É um filme nacional, que é uma tentativa dele fazer terror. Então eles punham cartazes assim, né? Um cartaz era ela, com o olho branco, com uma arma assim, e anúncios. Esse filme não é para pessoas que têm problemas de coração, sabe? Havia esse sensacionalismo, né? O pessoal pintava painéis enormes dos cartazes, né? Eles quadriculavam e tinha um senhor que fazia essa pintura. Né? Sensacional. Artista, né? era um artista. Um artista. Então era isso, né? Era cinemas, casa lotada, né? E eu vi isso. Então, a sua paixão pelo cinema veio desde criança. Sim, quando eu assisti pela primeira vez no cinema A Dama e o Vagabundo. Legal. Tá? Esse foi meu primeiro Disney filme, clássico. né? E eu tinha assim uma liberdade muito grande de ir sozinho ao cinema em Fernandópolis. Com 7 anos eu saía com o dinheiro do cinema. Não tinha pipoca não fazia parte. Tinha o pipoqueiro lá fora. Então não tinha, o que a gente fazia parte do cinema é comprar bala chita ou bala piper. Bala piper é uma bala de menta, que existe até hoje. Tem sim. Tá? Os que tinham mais dinheiro compravam cigarrinho de chocolate da Pan, né? Eu acho que era da Pan. Então, assim, ou confete. Mas como eu não tinha dinheiro, eram algumas balinhas e era assim, era mágico. Você ia para a sala de cinema, cadeira de madeira, e assim, as luzes, elas se apagavam e acendia uma luz verde e vermelha na lateral. Entrava a música que eu acho que era da orquestra Ray Conniff, que ela, acho que é Blue. O coral dele cantando. Então tocava e as cortinas se abriam e a molecada gritava. Então eu vim dessa magia. Vi coisas. Acho que é Remantini, a música que você está cantando. Acho que é Blue qualquer coisa. Tá? E na época, com certeza, porque eu vi a gravação, era do Ray Conniff, né? Que eles punham o disco lá. Um disco. Então, gente, era mágico. Então eu vim dessa magia de Fernandópolis. E quando eu chego aqui, eu não vejo essa magia, mas eu vejo uma porção de salas. Sim. E então, já que assim, o gosto pelo cinema veio de quando você era uma adolescente, Criança. uma criança Era já, criança. né? Criança. De acordo com o seu novo documento, já era adulto.
Só quando eu mudei para Campinas. Então conta pra gente da onde que veio a ideia do Cine Paradiso em Campinas. Como que surgiu essa É ideia? grande. Ele surgiu no meio de um caos. Meio de um caos, É, por quê? porque é o seguinte, o cinema, né, em 83, quando eu vou dizer, eu vou falar porque algumas pessoas foram saindo e quem ficou até o final, de verdade, eu vou colocar eu como uma pessoa que aguentei até o final, inclusive paguei as dívidas que ficaram, tá? De Recordação. Recordação, né? Eu acho que é péssima, né? Que tem quando você recebe herança, né? É uma péssima herança. Então, assim, eu comecei o cinema nessa época que, assim, eu era inconformado, que quando eu queria ver um filme, uma reprise, eu tinha... Que possibilidade? Eu tinha Castro Mendes, que passava uma vez por mês. Eu tinha a sessão da meia-noite do Cine Regente. Meu Deus, eu não tinha carro. O último ônibus era 00:30. E não tinha amigos que tinham carro, entendeu? Então, assim, eu ficava vendo aqueles cartazes, eu quero ver. Nossa, eu perdi esse filme, agora eu tenho idade, né? Não preciso nem falsificar a carteirinha, né? Não precisavam mais. E não podia. Por conta do horário. Horário. Fui 2 vezes porque meus irmãos foram. Eles foram para assistir uma reprise do filme O Destino de Poseidon, Maravilhoso, né? que eu fiquei, uau! Que tecnologia. Uau! Sabe? Efeitos práticos. Você vê hoje, Gene Hackman. sabe? Efeitos práticos. Realmente cenários feitos de Virava. ponta-cabeça. Dublê caindo, entendeu? Enfim. E eu tinha alguns cineclubes esporádicos que eram feitos por sindicatos, ou então por universitários que, por um tempo, eles faziam, mas não tinha saco de continuar, porque, imagina, todo final de semana eu perdi o fim de semana para passar filme. Um fim de semana ok, um dia ok, né? Então, eram cineclubes esporádicos que tinha em Campinas. E eu falei, meu Deus, eu queria tanto que o cinema tivesse esses filmes que a gente pudesse ver, pudesse ter um fim de semana, que as pessoas pudessem ir, né? E que não fosse um sábado à meia-noite. E nem uma vez por semana, mas que funcionasse constantemente, sábado e domingo, pelo menos. Então, essa era a minha ansiedade. A sua proposta. Paralela. Minha proposta era essa, porque assim, aquelas pessoas como eu, que não tinha dinheiro para ter um carro para ir até meia-noite e ir no cinema, né? Tanto é que as sessões minhas, quando eu fundei o cinema, era 5, 7, 9. Era sempre mais Pensando, cedo. inclusive, da última sessão terminar às 11, para ninguém perder o último ônibus, né? Já pensou? Então, assim, eu vendo aquilo, eu falei, eu quero ver, eu quero montar um cinema, eu quero ter um cinema. Quero ter um cineclube, então, entendeu? Aí eu fui atrás. Por que eu falei caos? Porque o cinema estava começando a entrar num problema sério. Foi quando a censura abriu, eles liberaram uma porção de filmes proibidos. Ótimos filmes, Laranja Mecânica, Último Tango em Paris, né? Vieram vários filmes, né? Mas junto disso veio o Império dos Sentidos, que veio o sexo explícito. Então o povo tinha curiosidade. As pessoas, imagina, as pessoas que pagavam para ver filmes, né? Que tinham mulheres, né? Às vezes o filme tinha uma história, mas tinha que ter mulher nua. Sim, Para agradar esse público. E começou a ver que era muito melhor ver sexo explícito do que sexo simulado, né? Então o cinema começou essa invasão, né? Mas a gente começou com 16mm, a gente começou lá no Senac, foi o lugar que nos abrigou, né? Não era realmente o lugar que eu queria o Centro de Ciências, Letras e Artes, mas o pessoal, na época, achou que, assim, esse cineclube é uma coisa populista, né? O povo vai vir aqui, pode quebrar nossos quadros. Então, perderam, tá? Se você não evolui, não abre as coisas, né? E o Senac abriu para nós no final de semana. Porque o Senac era vazio, era morto, aquela região. Por que eu queria o Centro de Ciências, Letras e Artes? Porque era perto do Cine Windsor. Centro. O centro de Campinas havia vida. Havia vida. Tá?
E a saída dos cinemas foi a sentença de morte para o centro de Campinas. Tá? Ainda mais quando foi para o Cine Galeria, que nem ônibus tinha direito para você ir. Até para os funcionários tinha dificuldade. Parece que era assim, só queremos gente que vai de carro aqui. Vamos elitizar o cinema. Tá? Então, assim, era da Havaí. Era da Havaí. Ainda. Né? A Havaí fez essa transição horrível. Né? E essa época, né, junto disso, né, foi em 1983, eu abri, né, era só 16 milímetros, aí abrimos o cinema, fez sucesso, a gente panfletava, né, sério, a gente fazia folhetinho em offset e panfletava. Então, e o Cineclube Campinas, que nasceu no Senac, fez um sucesso muito grande. Depois, ele, posteriormente, chegou uma hora que ele precisava crescer, porque não tinha mais como ficar dependendo do Senac. Começou a aparecer lançamento. Quando eu passei para 35 milímetros, começou a ter lançamentos de filmes. Lançamentos de filmes como Cyrano, né? Outros filmes, né, que eu lancei lá no Cineclube. Enfim, eu tive que... E o Senac começou a me impressionar, porque, na verdade, o gerente da época queria passar o Cineclube para ele. Aí a gente ficou muito revoltado, sem grana, sem um tostão. Procuramos um dia a Galeria Barão Velha, andamos por Campinas e todo. E nós ficamos encantados com o lugar lá, ainda acreditando que em 93 ainda seria uma época que o cinema já estava em decadência, entendeu? E, aliás, foi quando eu estreiei o Cine Paradiso, na mesma semana estreou o Shopping Galeria. Nossa. Aí foi quando determinou a morte dos cinemas do centro de Campinas. Porque aí começou a ir para shoppings, né? Porque shopping só tinha o Cine Serrador, que era no Shopping Iguatemi, né? Que hoje, depois posteriormente virou o Cinemark, né? Então, assim, eu passei por toda essa transição, tive experiências maravilhosas. Aliás, essa experiência minha de cinema, né, fez com que eu me tornasse, né, eu comecei com o teatro, mas eu amo teatro, mas eu amo muito mais o audiovisual. Isso, por mais que as pessoas falem, imagina, eu amo, eu tenho uma relação fortíssima com câmera, de paixão. Né? E eu passei para o audiovisual, né? Por quê? Eu não conseguia ser ator de cinema, então eu passei a exibir. E lá eu fui bebendo, porque eu assistia tudo. Eu fazia programação. Eu bebia aquilo e continuei indo ao cinema. Então, isso fez com que, quando chegou em 2000, eu virasse a minha chavinha. Não quero, vou deixar o teatro por um tempo e vou para o audiovisual. Né? E, assim, nessa transição toda, então, assim, como ator, eu aprendi muito no Cineclube Campinas e o Cine Paradiso. Eu sei que eu proporcionei para muitas pessoas filmes que jamais chegariam no cinema em Campinas, não porque os cinemas não se interessavam. Eu lancei filmes aqui, inacreditável, que eu lancei em Campinas, ou então o filme entrou uma semana em cartaz, saía. Por exemplo, Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Ele ficou uma semana no Kinoplex, ele foi para o Paradiso, ficou final de dezembro, janeiro, fevereiro, teve o Oscar em fevereiro, ficou março, saiu em abril. Né? O Forrest Gump foi lançado no cinema em julho, agosto. Aí, quando ele foi para o Oscar, né, ninguém quis trazer. Eu trouxe, eu fiquei em cartaz com ele até ganhar o Oscar. Então, assim, o Cine Paradiso, ele proporcionou o público de Campinas a conhecer um cinema que a pessoa fala, como é que vocês conseguiram esse filme? Porque você tem olho verde, você é gracinha? Não. É os filmes que o cinema não queria. Como, por exemplo, um filme do Almodóvar, o filme do Dogville, filmes como, por exemplo, esse que eu falei para você, Dança Comigo, filme japonês que fez um sucesso astronômico, Tomates Verdes Fritos, foi eu que trouxe para Campinas, entendeu? Então, assim, eu sei que eu tenho a minha colaboração em Campinas, a minha parte, eu usufruí o Cine Paradiso para minha profissão, mas eu sei que eu proporcionei para a cidade de Campinas cinemas que eles só poderiam ver em São Paulo, por exemplo.
Entendeu? É, e você? Então, e sei de gente que... Uma vez eu me coloquei 2 anos depois do luto que fechou o Paradiso, né? Porque eu fundei e afundei, tá? Você abriu e fechou. Ele terminou em 2009. Antes de falar de Afundou, só queria perguntar para você, qual foi a melhor época do Paradiso? Essa é a minha Olha, eu acho última assim, pergunta. eu acho que a melhor época... Melhor época. mesmo do Cineclube foi em 86, 87, quando teve o Plano Real, quando nós conseguimos sair do 16 para 35, quando ampliou esse público, quando eu comecei a falar com o pessoal do Senac, olha, eu tenho tal filme, vocês vão usar o auditório sexta e segunda? Não vamos usar, então vou marcar. Aí tive um em julho, não tinha nada, o mês inteiro. Então eu vou lançar Cyrano de Bergerac. Entendeu? Vou trazer Pink Floyd The Wall, vou trazer Morango Silvestre de Bergman. Então, minha programação do Cineclube sempre foi eclética. Você está entendendo? Então, essa coisa eclética minha de gosto de cinema, eu transferi também para a minha programação do Cineclube. E é interessante. Então, lá, posso agora, no Paradiso, eu já... É difícil falar para você qual foi a época áurea, porque a gente tinha muito custo. Às vezes você via a sala lotada, mas às vezes o governo impôs uma lei. O idoso não paga ingresso de segunda a sexta. Desde aquela época já tinha essa lei? Assim, no Paradiso, tá? De 93, que é o governo fazia a política usando o nosso chapéu. Sim. Eu não tinha nada por exemplo, vou ter uma contrapartida de isenção de nada de imposto. Pagava todos os impostos. Exatamente. Mas eu chegava lá de sexta-feira, né? Que entrava o filme novo, dava o Gilberto, né? O Gilberto é uma grande figura do Cine Paradiso, Gilberto Gatti. Ele começou como público, ele foi a primeira pessoa que comprou o ingresso do Cineclube. E assim, e depois foi trabalhar com a gente e ele viu o final do Cineclube, né? E eu lembro assim que é uma figura que eu não posso deixar de falar. Né? Outra pessoa muito importante foi João Bacelar, ele que criou o croquis da sala do Cine Paradiso. Foi uma pessoa muito amigável, muito fantástica. Então tem pessoas que a gente não pode esquecer. Sim. Entendeu? O Gilberto é uma. Ele foi parceiro, ele ficou no finalzinho até no último dia. Eu não estava no último dia que fechou o Paradiso, graças a Deus. Porque eu estava em Nova York, representando a última estação no festival internacional, né? Em Nova York, e eu ganhei eu fiz o filme, né, do Marcos Craveiro, A Última Estação, e eu ganhei a passagem de uma amiga minha que ela falou: Elcio, essa é uma amiga que eu tenho desde da 7ª série, né, que mora em Buenos Aires. Lucilene Romera, né, mas também uma pessoa fantástica. Ela falou: então meu filme vai para Nova York, né, e você não vai? Lucilene, eu com o cinema para fechar. Com que dinheiro que eu vou para Nova York? Elcio, eu vou dar minhas milhas para você. Nossa, você consegue se virar? Eu dou minhas milhas da American Airlines. Você vai, tá? E aí eu fiquei no albergue. Eu tinha dinheiro para refeição um dia. Às vezes eu trocava esse dinheiro de refeição para assistir. Eu fui ver 2 musicais na época lá. Você trocou o dinheiro da refeição para assistir musical? Da Broadway. Sim. Olha. Então, eu trocava, fazia trocas. Eu fiz loucuras nesse festival. Loucura. Né? Eu lembro que foi na época do Halloween. Tem acreditado. O importante é estar no lugar. Sim. Independente da então, eu fui, né? Não vi o final do Paradiso. Eu não vi a última sessão, graças a Deus. Sim. É interessante que eu não vi a primeira também. Porque eu estava com uma peça de teatro infantil no centro de convivência. Então, aí o pessoal começou sozinho. A sessão, eu cheguei lá, a sessão era 5, eu cheguei às 6. Nossa, né? E eu cheguei, aquele desespero. E aí, Elcio, tem 40 pessoas na sala. Nossa, a sala tinha 120 lugares. Isso era um grande público para começar, né? Para um começo. Então, assim, eu não tenho muitas recordações boas do Cine Paradiso, né? Por quê? A minha cadeira acho que abaixou. Corta. Então, assim, mas foi muito bom. E 2 anos de luto. Eu lembro que eu estava numa palestra
E eu escutei pessoas falar assim, né? Nossa, Elcio, você não faz ideia como foi importante. Ele mudou o Cine Paradiso em Campinas, ele mudou a maneira de eu ver cinema. E comecei a ouvir isso, eu falei, gente, quer dizer que o meu trabalho... Aí que eu fui perceber que eu virei história. Importante era seu trabalho. E que meu trabalho foi importante, né? Hoje, assim, eu olho para trás, o Cine Paradiso foi importante para mim, porque eu oferecia a cidade, uma época que estava fechando os cinemas se transformando em cinema pornô. Lembra que em 86 começou a vir o videocassete? Mas ainda era uma coisa fraca. Aí a gente foi começando a lutar. O cinema saindo do centro. Vocês ficando meio sozinhos. Ficando sozinho. Então, o Cine Paradiso é o último cinema de rua de Campinas. Tá? E quando eu fiz o curta com o Marcos Craveiro, que ele disse, eu quero filmar aqui no seu cinema, tal, né? Ele falou, e como é que é a história? A história de um cinema que fecha, tal. Eu já sabia que ia fechar. Isso era maio, quando você me procurou. E eu lembro que ele filmamos a cena, né? E ele pôs um cartazinho lá, né? A gente filmou de domingo de manhã, né? Aí ele pôs um cartazinho, encerramos nossas atividades. Aí eu falei, Marcos, eu vou te contar uma coisa, né? A gente está filmando já, filmamos a cena e tal, né? Isso que escreveu vai acontecer a qualquer momento. A gente não podia contar para ninguém, porque se contasse é derrota. Sim. Ninguém gosta de derrotados. Sim. E a gente estava tentando ainda leis de incentivo. Aí a gente descobriu que para você fazer uma lei de incentivo, você tem que fazer gordura. Gordura, o que é? Se você pede 200 mil para um projeto, você tem que colocar 400. E para onde vai os 200? Volta para quem deu o dinheiro e para os atravessadores. É assim que funciona. Nós, inocentes, fizemos uma lei correta. E a gente estava tentando, né, um dinheiro para conseguir. Então, o Cineclube durou todo esse tempo, passou pela história do cinema em Campinas, viu o fechamento do Windsor, viu o Regente virar cinema pornô, viu o fechamento do Ouro Verde, viu o fechamento de todos esses cinemas, todos. Maravilhosos. Viu? A gente presenciou isso e nós ficamos por último. Numa cidade, num centro violento. Já estava totalmente num virando. Centro que, assim, passou de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, aquilo ficava escuro. Ninguém queria ir para o centro. Ninguém queria estacionar o carro ali. E hoje, o centro de Campinas está cada vez pior, porque estabelecimentos estão fechando. E estabelecimentos icônicos, como, por exemplo, Padaria Orly, aquele restaurante, Gente, pelo amor de Deus, me vem essa lembrança. Que é do lado... Que era do lado, não, que era do lado do Cine Windsor. Isso. Era chiquérrimo aquele restaurante. E uma vez cada 2 meses. Hoje, ele só trabalha com delivery. Então, assim, Campinas, o centro, foi destruído. Porque, gente, onde não tem lugar para as pessoas irem, onde não tem iluminação, onde tem escuridão, existe os bandidos. Sim. Entendeu? Existe as pessoas que, assim, hoje o centro dá dó. Hoje, quando eu vou para o centro, eu tenho vontade de ir no Café Regina, né? E é um saudosismo. Me dói quando eu passo na frente dos cinemas da cidade. Eu olho assim, né? E eu tento falar assim, olha, Isabela, aqui que eu assisti Aeroporto 77, né? E eu assisti numa cópia 70mm, né? Então, pai. O que 70mm? Entendeu? É história para mim, entendeu? Então, os cinemas, eles tinham uma importância. A área berço de Campinas, hoje, você passa em frente à área berço, dá dó. As pessoas em frente à catedral, muitas pessoas moradores de rua, os pessoal que usam crack, né? E assim, como é que você vai num lugar desse? E assim, como o Cine Paradiso foi um dos últimos cinemas de Campinas, assim, para a gente encerrar aqui o papo, deixa-se uma mensagem legal assim para as pessoas de hoje sobre o cinema. Gente, filme foi feito para assistir no cinema.
Pronto. Em Nova York, em Los Angeles, está tendo uma tendência de voltar aos cinemas de rua. Olha Quem só. sabe no Brasil volte. São Paulo, notícia fresquinha. Vamos ver. O Cine Copan vai ser reaberto. Copan. Vai ser reaberto em 1.300 lugares, vai ser reaberto em É São São Paulo. João e Ipiranga? Não, aquele prédio do do Oscar Copan. Niemeyer. Do Copan. Do Copan. Vai Ai, ser que reaberto. legal. Então, Na Augusta, perto da gente, Augusta, cinema foi feito para ver. Cinema é ver no cinema. Não precisa de pipoca, não precisa de ter bons filmes. E pelo amor de Deus, os streamings estão produzindo tanta coisa e nada. Então, queremos ver cinema no cinema. Maravilha. Cinema é cinema. No cinema. É cinema no cinema. É isso aí. Muito bem obrigado, isso Elcio, mesmo. pela presença, viu? Muito obrigado Em breve também. voltaremos com mais assim, entrevistas. É muito legal É, ter você e, assim, aqui. eu tenho uma história aí que assim, Poxa, né, o cinema, ele me incluiu no audiovisual. Eu vou completar agora em agosto, 73 obras que eu já fiz no Que audiovisual. maravilhoso. Nossa, é hein? bastante. Então, assim, Tem bastante tem história uma história. coleção. pra contar, Estou gente. à disposição. Gente, cinema é no cinema. Vocês viram, né? Cinema e no cinema. Uma vez eu comentei aqui também que eu prefiro assistir filmes Nós sempre perguntamos no uma cinema. enquete aqui. Sem dúvidas, né? Por causa do som, lugar, tudo. É uma outra sensação, uma outra emoção. Mas é isso. Muito obrigado, Elcio, pela presença. E espero que você volte outro dia para terminar de contar essa história que eu acreditei bastante. Aliás, o assunto Cine aí. Paradiso podia virar um documentário, porque tem Com tantas certeza, histórias ali. imagino. Nossa. É verdade. Obrigado, gente. Muito Obrigado a obrigado. você, Obrigado viu? pela presença. Da Vida presença longa aí. ao programa de vocês. Ah, muito obrigado. Pessoal, nosso programa encerra por aqui. Quero agradecer muito a presença de todos. Já deixa o like, segue a gente nas redes sociais, tanto do Diário Campineiro e Faça as Malas. E até o próximo programa e muito obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje. Estamos aí mais uma vez. E a semana que vem voltamos com mais aventura, mais turismo, mais cinema. Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas. Turismo, entretenimento e muito mais.